estamos a aproximar do fim do nosso evento de hoje e chegou o momento mais esperado, que é conhecermos então quem será o PetroChamp 2025. Bom, então nós vamos seguir com a fase final, que é a terceira fase, onde teremos perguntas mais técnicas para os nossos dois finalistas. Temos a Universidade Católica de Angola e a Universidade Calandula. Eu vou deixar então o meu colega Daniel, que esta é a praia dele, para então conduzir as perguntas, e nos vemos daqui a pouco. Daniel. Obrigado, Teresa. A Teresa está desde o intervalo a abandonar-me, não sei porquê. Pronto, dito isso, temos então a grande final. Quero chamar ao palco a Universidade de Calandula, por favor. E, igualmente, quero chamar também a Universidade Católica de Angola. Bom, quem assiste futebol e conhece de futebol sabe que Messi é o melhor jogador do mundo. Mas dá para ver que temos bons apreciadores da arte que conhecem. Todavia, há uma frase de Cristiano Ronaldo muito interessante. Ele disse que mulheres mentem, homens mentem, mas números não mentem. Então, dito isso por Cristiano Ronaldo, fazemos menção a essa sua frase. Então, os números mostraram que a Universidade Católica e a Universidade de Calandula de Angola são então as nossas duas grandes finalistas. Vamos passar para uma sessão de perguntas que requerem maior análise. Os concorrentes vão escrever, vão calcular, vão analisar, vão interpretar, então, e vão apresentar as soluções. As mesas têm disponíveis papéis, lapiseiras, lápis, calculadora, para aquilo então que vem a seguir. A primeira pergunta deverá ser então respondida em 1 minuto. Faço questão de lê-la para melhor compreensão dos nossos concorrentes. A primeira pergunta é a seguinte: as empresas, equipa A e equipa B, possuem a oportunidade de explorar e produzir no mesmo bloco, cada uma operada em seu respectivo campo. Ambos os campos apresentam características geológicas, petrofísicas e outros parâmetros semelhantes, sendo que a lâmina d'água é de 723 metros de profundidade. Com base a lâmina d'água, defina o tipo de sonda a ser utilizada. A Universidade de Calandula e a Universidade Católica não vai dizer, vai escrever no papel qual é esse tipo de sonda. Eu vou fazer questão de recolher e a equipa vai fazer questão então de validar as respostas apresentadas. Temos 1 minuto para essas respostas. Tempo. Aos nossos caros concorrentes, 40 segundos. Trinta segundos. Lembrar à audiência que a agilidade com o tempo é também um dos fatores de avaliação para analisarmos então a capacidade dos concorrentes de responderem num curto intervalo de tempo. Temos 10 segundos. A Universidade de Calandula já tem a sua resposta. E a UCAN também.
vou então fazer questão de ler as respostas das universidades e pedir que no final da leitura a equipa possa então validar a resposta. A Universidade Calandula respondeu plataformas fixas. A Universidade Católica de Angola respondeu plataformas semi-submersíveis. Equipa de avaliação. Caros jurados, por favor, queiram validar a resposta. Qual é a resposta certa? Semi-submersiva ou drill ship. De acordo com a nossa equipa de jurados, a resposta certa pertence à Universidade Católica de Angola. Esta batalha está cada vez mais interessante. Tivemos então o primeiro desafio para essa nossa grande final. Vamos passar à segunda pergunta da final. Quero fazer a leitura então e pedir a atenção dos concorrentes, por favor. A pergunta é a seguinte: após a definição do tipo de sonda mais adequado, as empresas, equipa A e equipa B, iniciaram o processo de negociação para o aluguel das unidades de perfuração. Nesse contexto, a empresa que optou pela sonda mais compatível com a profundidade da lâmina água obteve vantagem operacional e econômica. Uma vez que a escolha correta do equipamento influencia diretamente a eficiência e os custos das operações offshore. Concluídas as negociações contratuais, deu-se início às atividades de perfuração em ambos os campos. Contudo, durante a execução das operações, as duas empresas depararam-se com as seguintes situações. A primeira, nós temos aqui duas situações, todavia, vamos fazer algo interessante. Uma situação vai ficar com uma universidade e outra situação vai ficar com a outra universidade. Em questões de rentabilizarmos o tempo, vamos dar uma situação para uma e a outra, nesse caso passo o pleonasmo para a outra. E terão 3 minutos para responder. Para que possamos ser então imparciais, vou fazer questão da lei de quem acertou. Universidade Católica de Angola, vou passar a primeira situação para vocês e terão 3 minutos para responder. Depois vou passar a segunda situação para a Universidade de Calandula e também terão 3 minutos para responder. Ou seja, após a leitura, a equipa vai cronometrar os 3 minutos para vocês responderem e vamos passar o mesmo processo para a Universidade de Calandula. Diz assim a primeira situação. Durante a perfuração de uma secção com xisto argiloso, as equipas de sondagem observaram o aumento de torque e arraste, dificuldade em movimentar a coluna de carregamento de cascalho, ou cutting packing. Descreve a causa mais provável e a estratégia de mitigação mais adequada para esse tipo de instabilidade. Universidade Católica de Angola. 3 minutos para responder. Equipa técnica, tempo, por favor. É para escreverem. Sim, ajuda.
Católica de Angola, 2 minutos restantes. Católica de Angola. Ainda dispõe de 30 segundos. Não é para entregar. Às 13. Equipa técnica. Ok. Eu não digo nada, que vai ser, que está a ser transmitido pela TV. Após termos então a resposta da Universidade Católica de Angola para a primeira situação, vamos fazer algo bem interessante. Universidade Católica de Angola, quem quer ler a vossa resposta? Um de vocês os três, quem quer? Vamos fazer diferente para essa questão. Nós trazemos aqui duas soluções. Primeiro, eu acho que nós necessitamos primeiro fazer com que a coluna se movimente, por isso sugerimos a utilização do drilling jar para desprender, ou seja, utilizar a força da própria coluna de perfuração, estender a coluna, depois fazer um choque na coluna para desprender, e depois trazemos também aqui aumentar a densidade do fluido de perfuração, de modo a passarmos por essa zona, pois existe necessidade de adequarmos para nós passarmos os cistos argilosos, pois as argilas elas hidratam quando um fluido não é bem preparado para atravessar essa zona. Sim, a causa provável é a prisão da coluna de perfuração, no caso, é isso que nós estamos aí a descrever. A causa mais provável, no caso, foi a hidratação da argila pelo fluido de perfuração. Terminamos. É tudo? Então, depois de termos a resposta da Universidade Católica, que por acaso foi bem rica, né? A causa é prisão da coluna de perfuração e com duas estratégias para mitigar. Prezado corpo do jurado, por favor, qual é a avaliação que faz dessa resposta? Tá? As argilas, quando estão hidratadas, tendem a aumentar, a inchar e eliminar ou diminuir a aderência às paredes do tubo. E, portanto, acho que falou de aumentar a densidade, nesse caso, o oil-based mud. Pode ser, sim. Segundo o corpo dos jurados, resposta correta. Fruto então disso,
vamos não dar 3 minutos, porque a Universidade de Calandula viu a questão, vamos dar 1 minuto e meio para responder. A questão está presente, eu posso lê-la, se quiser. Diz o seguinte: durante o casing pressure test do revestimento intermédio, foi observada uma pequena queda de pressão. Embora nenhum vazamento de fluido tenha sido verificado na cabeça do poço e na dry hole tree, após alguns minutos, a pressão se estabilizou. No final dos 15 minutos de teste, a perda de pressão foi de 5,5% em várias tentativas. Quando são aceitados no máximo 5% de perda, as equipas discutem se devem prosseguir para a próxima fase de perfuração. Como engenheiros de perfuração, qual é a interpretação mais prudente e a ação correta? 1 minuto e meio para a resposta. Equipa técnica, tempo, por favor. Universidade de Calandula de Angola, falta 1 minuto. Quarenta segundos. Relembramos mais uma vez que a capacidade de responder às perguntas num curto espaço de tempo é também um dos indicadores de avaliação que os nossos jurados estão a levar em consideração. Temos a resposta da Universidade Calandula. Dizer que a Universidade de Calandula respondeu também dentro do tempo e vamos seguir com o mesmo procedimento. Ao invés do moderador fazer a leitura, quem da equipa da Universidade de Calandula gostaria de fazer a leitura da resposta? Membros do júri, a vossa atenção, por favor. Bem, nessa situação, podemos deduzir que houve uma invasão de fluidos, né, dentro do nosso casing test, e a ação correta a se proceder seria continuar ou verificar a completação se foi feita de acordo. É tudo? Estamos fechados, Universidade de Calandula. Prezada equipas dos jurados, a Universidade de Calandula afirma que nessa situação houve uma invasão de fluidos dentro ou fora do poço? Fora do poço. Então, queremos a validação com relação a essa resposta. Por favor. Nas regras, nós não podemos prosseguir com a próxima fase. Se nós olharmos logo para o parâmetro do procedimento, já estamos acima, temos uma percentagem de 0,5 acima. Então temos que voltar a fazer teste de verificação para realmente confirmar a integridade e só depois perseguir. Perfeito. Seria a resposta. Com base nessa afirmação, o que a equipa de jurados considera a resposta certa ou errada? Nesse caso, a resposta está errada. Mas eles aqui têm a primeira eles acertaram. Tal como mencionamos,
no nosso campeonato, a equipa de jurados é soberana nas suas respostas e nós concordamos com a equipa dos jurados. Vamos então agora passar para mais uma pergunta, que neste caso ambas universidades terão exatamente a mesma pergunta. Iremos distribuir uma folha para análise de cada uma delas e eu vou passar a leitura da pergunta. Mas antes disso, quero aqui dizer que cada universidade vai receber uma folha para poder então interpretar, analisar. Vou começar com a Universidade de Calandula e, de igual modo, vou passar para a Universidade Católica. O que vocês têm em mãos é para fazer então a interpretação dos logos, das geografias. Vou fazer a leitura da pergunta. Começamos com o seguinte. Considerando que a campanha de perfuração foi concluída com sucesso, as equipas de Geologia e Geofísica, as famosas G&G, e de Engenharia de Reservatórios iniciam agora a etapa de preparação e integração dos dados obtidos durante a perfuração. O objetivo é subsidiar a construção dos modelos estáticos e dinâmicos do reservatório, respectivamente. Qual é o trabalho dos nossos concorrentes? Fazer a avaliação dos logos do poço PetroChamp 2, apresentados abaixo. Nesse caso, nas folhas que vocês receberam. Classifique o poço consoante a análise feita, ou seja, após avaliar, vocês precisam classificar onde está essa região do poço. Espera-se que os candidatos façam uma análise de formas a identificar sempre que aplicável os potenciais reservatórios, os contactos, tipo de fluido, determinar o resultado do poço consoante o resultado da análise. Ambas as universidades têm 6 minutos. Equipa técnica, pode passar ao próximo slide. Esta é a imagem que as universidades receberam. As universidades vão então interpretar e nos dizer onde é que está o contacto, que tipo de reservatório e cuidarem desse trabalho. Equipa técnica, tempo, por favor. Universidade Católica de Angola, Universidade de Calandula, 6 minutos. Aqui. Ainda temos 2 minutos para os nossos concorrentes responderem então essa questão, que requer uma concentração da parte deles, que é para poderem analisar onde é que temos os contactos entre a água e o óleo, entre o óleo e o gás, que tipo de poço. Então, as nossas equipas estão a analisar, que acreditamos que seja de forma correta. Universidade Católica de Angola, Universidade de Calandula, restou apenas 1 minuto. Nesse caso, 60 segundos.
9 segundos e dentro em breve terão de parar de escrever. Tempo. Começa. Tempo. Onde é que escreveram aqui? Essa final provavelmente é a melhor final que eu já vi. Para uma questão de compreensão e de uma mensagem bem passada, eu vou pedir que as universidades então possam passar a resposta e o corpo de jurados analisar e ouvir. Vou começar com a Universidade Calandula. Equipa técnica, por favor. Obrigado. Queiram, por favor, fazer a leitura, indicando as vossas respostas. Equipa de jurados, por favor, o momento é todo vosso para perceber aquilo que os nossos concorrentes vão nos informar. Universidade de Calandula, podem começar a responder. Universidade de Calandula. Bem, a nossa resposta que nós retiramos aqui é que nós temos o potencial que no nosso meado, no nosso poço, nós temos produção de óleo, identificação do óleo, a nossa água e o gás. Pode indicar, por favor? Sim. A cor verde indica o óleo, a cor branca indica a água e a cor laranja indica o movimento de hidrocarbonetos. Pode dizer-nos qual verde se refere? Nós temos duas cores verdes aqui. Qual verde está a se referir? Okay. Verde escura. Ok. Pode prosseguir. E consoante a nossa análise, o tipo de reservatório é arenito. E concluímos que esse reservatório tem mais produção de óleo. De gás. De óleo. Não. Óleo com pouca produção de gás. Não, tem mais produção de óleo com pouca produção de gás. Ok, obrigado, desculpa pelo erro. É tudo que a Calandula tem para nos dizer? Okay. Membros do júri, estamos entendidos com a resposta da Universidade de Calandula? Estamos entendidos. Sim, perceberam a resposta? Percebemos, sim, senhora. O colega disse que temos 3 tipos de fluido: gás, óleo e água, certo? Diz que estamos em presença de um reservatório de arenito, é isso? E quanto à última parte, disse que está mais propenso para a produção de óleo, certo? Ok, está entendido. Okay. Vamos passar então para a resposta da Universidade Católica, ou o júri que já... Não, vamos ouvir a Universidade Católica e depois vamos dar um remate. Obrigado. Conforme mencionamos, o júri é soberano. Universidade Católica, queiram, por favor, ler as vossas respostas e nos fazerem perceber o vosso pensamento. Para nós delimitarmos a nossa zona de contacto, primeiro olhamos no log do gamma-ray. Onde o gamma-ray está ali mínimo, nessa zona podemos notar que estamos em presença de arenitos. Então, o nosso reservatório foi delimitado da profundidade 46,5, nesse intervalo onde está as riscas azuis. Agora, para olharmos se temos que tipo de fluido, viemos no último, olhamos onde tem o verde, classifica o óleo, o branco classifica a água, o amarelo o gás, e notamos que o fluido com mais presença no reservatório é o nosso gás, que é o terceiro reservatório, que é o mais produtivo nesse caso. Ok. A Universidade Católica é tudo. Querem acrescentar alguma coisa?
Eu vi muita coisa na vossa folha, por isso estou a perguntar. Sim, também calculamos a zona de contacto óleo-gás, que nesse caso, tendo em conta as nossas análises, né, tem 49 metros de profundidade, no caso. Muito obrigado, Universidade Católica de Angola. Caro júri, o momento é todo vosso. Ok, obrigado. Ambas estão errados. Ok? Inicialmente a Universidade Católica começou bem, mas depois perdeu-se. Em termos de fluido que nós temos aqui neste logo, são dois tipos de fluido. Temos o óleo e temos a água. Existe água e um contacto que está a cerca de, peço desculpas, 57 metros ou então 57,5 metros. É normal. Pronto. Aqui para os colegas. Topo do reservatório foi dito, isso é petrofísica. Topo do reservatório 47 metros, está específico. Base do reservatório 59. Isso é que vocês têm de saber. Net pay, que é a zona de interesse, são 10 metros. O que é que pode ser produzido nesse reservatório? Então são 10 metros de pay, que vai de 47 metros a 57,5 metros no reservatório. Posso dar mais coisas, só que pronto, aqui estamos a falar de nível acadêmico, não vamos estar a aprofundar muito. Então só para dizer que ambos estão errados. Muito obrigado, membro do júri, caro engenheiro Alípio. Audiência, fruto da resposta do nosso soberano júri, então para essa questão, em particular, nós temos um empate, pois ambas erraram. Estou a me referir a empate nessa questão, não na competição. Dando sequência, nós precisamos de ter um vencedor e queremos garantir que os nossos concorrentes estão abalizados em tudo. Vamos passar para a próxima questão. A próxima questão é mais uma daquelas questões que nós queremos compreender a capacidade de análise e de cálculo dos futuros engenheiros de petróleos do país. A pergunta é a mesma para ambas as universidades. Vou fazer a leitura. Os colegas têm papel e caneta para calcularem e depois darem a resposta. E essa pergunta será respondida em 5 minutos. Diz a pergunta. Foi retirada uma amostra do reservatório com 4 centímetros de comprimento e composta por 3 camadas horizontais, cujas características estão apresentadas na tabela abaixo, ou seja, na tabela que está disponível à nossa tela. Foi submetida ao fluxo de água. Nós temos aí dados para a camada, a permeabilidade, a largura e a altura. E há uma fórmula que nos foi fornecida. Vamos então prosseguir. Admitindo que não haja fluxo cruzado entre as camadas e que o fluxo ocorra em paralelo nas várias camadas, sob uma queda de pressão de 0,802 atm, calcular a vazão total através da amostra. Dado inicial, nós temos ali uma referência de um dado para a água que vai de 1 CP. E há 4 opções. Universidade Católica de Angola, Universidade Calandula de Angola, não vão nos dizer qual é a resposta certa, vão escrever, baseado nos vossos cálculos. 5 minutos é o tempo que tem. Equipa técnica, tempo, por favor. Um minuto se passou, restando 4 minutos apenas.
agora com 3 minutos. Faltam 2 minutos. Lembrar aos nossos concorrentes que das 4 opções, apenas uma delas está correta. Cabem vocês nos dizerem A, B, C ou D. Um minuto restante, temos 60 segundos. Trinta segundos. Universidade de Calandula, Universidade Católica, estamos com pouco tempo. Dez segundos. Contando um segundo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Ambas universidades, por não respeitarem o tempo. Ok. Agora sim. Agora sim. Tem? Pronto. Audiência, o que ia acontecer se eu trocasse as folhas? Por exemplo, por engano. Lê a resposta de uma na outra. Não tem como, né? Caro membro do júri, a Universidade Católica de Angola respondeu opção C, 0,48. E a Universidade Calandula respondeu igualmente opção C, 0,48 centímetros cúbicos por segundo. Caro membro do júri, a vossa validação para essa questão, por favor. Sim. Nas opções A, B, C e D, a resposta certa é a opção A. Quer dizer que ambas universidades, a resposta está errada. Ok. Cara audiência, o nosso júri é soberano. E pela soberania que confere ao nosso corpo de jurados, ambas universidades voltaram mais uma vez a errar a questão. Sendo assim, 100 pontos para o UCAN e 100 pontos para a Universidade de Calandula.
Vamos então agora passar para a última pergunta do dia. Minha falecida avó materna dizia que os bons não duram. Então aquilo que é bom dura pouco. Estamos a encerrar aquele que é então o maior e melhor concurso acadêmico da história de Angola. Vamos passar para a última pergunta, que ambas as universidades devem responder. Equipa técnica, vamos. A pergunta diz o seguinte: durante a fase de produção em águas profundas, uma linha de fluxo de 8 km transporta óleo com gás e água a uma temperatura inicial de 65 graus Celsius e pressão de 150 bares. A temperatura ambiente no fundo do mar é de 4 graus Celsius. Após 12 horas de shutdown não planeado, existe risco de formação de hidratos e parafina na linha. Como vocês avaliariam e mitigariam o risco de bloqueio por hidratos e deposição de parafina nesse cenário? Universidade Calandula de Angola, Universidade Católica de Angola, 4 minutos para escreverem a resposta a essa pergunta. Equipa técnica, tempo. Desta parte, eu não sei quanto de vocês aqui presentes terão o privilégio de, no dia de aniversário, apresentar uma atividade que vai entrar para a história do país. Graças a Deus, eu fui contemplado e estou aqui. Vamos esperar que nos vossos aniversários a Petrochamp decida então ter mais atividades. Equipa técnica, restamos com quanto tempo? Universidade Católica de Angola, Universidade Calandula, 1 minuto e meio, o tempo que vos resta para responderem a essa questão. Quero pedir aos concorrentes que, quando passar a fazer a leitura do tempo que resta, se já tiverem a resposta, digam-me que já têm. Já? Confortável? Já temos a resposta da UCAN, que fará então a leitura tão logo tivermos a resposta da Universidade de Calandula. Universidade de Calandula, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Bons meninos. Obrigado, meus colegas. Chegamos então àquele que era o último penalti a ser batido na final da Copa do Mundo de Conhecimentos Petrolíferos. E, pela ordem, a Universidade Católica, por entregar primeiro a resposta, vou fazer questão deles lerem primeiro. Equipa de jurados, a atenção é toda vossa.
O CAN, por favor. É uma situação complicada, porque tem muita coisa a se analisar. Porque se nós estamos a falar que é uma linha de produção e tivemos um shutdown que ficou 12 horas parado, é muito tempo parado. Então nós levamos em consideração que podia se tratar que esses hidratos e parafinas já estavam formados, mas ainda assim demos resposta a outros cenários. Por exemplo, nós sabemos que os hidratos e parafinas são formados quando nós temos altas pressões e baixas temperaturas, que é o nosso caso devido ao tempo de exposição. E nós sugerimos aqui, como se já tivéssemos formado esses hidratos, a primeira solução seria fazer o jogo de pressão entre um lado da linha e o outro, de modo a reduzir ou retirarmos esses hidratos da nossa linha de produção. Uma outra solução seria, se ainda não tivessem formado, era despressurizar a linha. No caso, nós sabemos que estamos em shutdown, fazemos a despressurização, porque no nosso sistema nós temos válvula qual nós conseguimos puxar o fluido que estava anteriormente nas nossas linhas para evitarmos a formação de hidratos. E outra questão seria a injeção de álcool específico nas linhas, em caso que nós tenhamos a formação de hidratos, mas em pequenas quantidades, pois os hidratos começam a depositar-se primeiro nas curvas do nosso sistema. Essas foram as soluções que a UCAN traz para este problema. Muito obrigado, CAN. Vamos então agora também ouvir a resposta escrita pela Universidade de Calandula. Tenha a palavra, por favor. Para avaliarmos o risco do bloqueio por hidratos e deposição de parafina nesse cenário, devemos controlar a pressão do nosso choque, da nossa cabeça de poço, para que haja um aumento da temperatura do nosso poço. É tudo? De modo a garantirmos então a uniformidade daquilo que foi as respostas, a Universidade de Calandula disse: a maneira de mitigar o risco de bloqueio é controlar a pressão para determinar a força do... Okay. Mas era a força do quê? Perfeito. A UCAN, por outro lado, disse jogo de pressão nos dois lados das linhas, se os hidratos se formarem. A segunda opção é hidrato álcool específico nas linhas, é isso? Ok. E despressurizar as linhas. Caros membros dos júris, queiram, por favor, avaliar as respostas dos nossos grandes finalistas. Bem, a Universidade Católica respondeu, mas vocês responderam a solução. A questão é como mitigar o risco. Ou seja, em caso de shutdown, uma paragem de 12 horas, como é que vamos evitar formação de hidratos? Porque temos as condições todas criadas, disse bem, alta temperatura, baixa pressão, presença de água, alta pressão e baixa temperatura, tem razão, sim senhora, obrigada. Presença de água e movimento. Portanto, hidratos só se formam na altura de abrir ou com movimento. Portanto, aqui a pergunta é mitigar. E mitigar normalmente as linhas têm que estar isoladas termicamente, injeção de metanol ou MEG, e no caso das parafinas também são os dispersantes. Vocês apresentaram soluções, ou seja, já temos os hidratos e já temos as parafinas. Em contrapartida, os outros nem soluções apresentaram. Dito isso, qual é a decisão do júri para essa questão? Audiência, por favor. Lembrar ao júri que a soberania da decisão é do júri. Não é mitigar. Isto é solução.
considerar errado seria injusto da nossa parte, eu daria 50% do total dos pontos para a Universidade Católica. Mais uma vez, o júri é soberano. O júri decidiu, está decidido. Para essa questão, a UCAN leva 0,5 valor, se valesse 1, e a Calandula 0, é isso? Ok. Bom, dito isto, é dado por encerrada a batalha. Ou seja, nós temos aqui a final que termina, porém o júri vai dizer primeiro quem ficou em terceiro lugar. Ou seja, entre a UCAN e a Calandula, uma delas certamente venceu o campeonato. Nós estamos na final. Eles jogaram, marcaram os golos. Eu não sei quantos golos marcaram. Não sei. O júri vai dizer. Todavia, por nós não termos tido um confronto entre terceiro e quarto lugar, o júri vai decidir, fruto das pontuações que deu aos anteriores concorrentes, quem ficou em terceiro lugar. E dizer para o terceiro classificado receberá medalha de bronze e também terão direito a 3, ou seja, serão 3 livros, um livro a cada um dos terceiros classificados. Membros do júri, digam-nos, por favor, quem é a terceira melhor classificada na primeira edição do PetroChamp 2025. A terceira melhor classificada é o público. Muito bem, muito bem. Vamos aguardar um bocado, só favor. Vamos aguardar um bocado. Temos de fazer a pontuação e depois informamos. Então, obrigado. E faz todo sentido. Obrigada, júri. Enquanto os jurados avaliam, vamos lembrar então que este evento conta com o apoio institucional do Mirempete, da CEA e da Ordem dos Engenheiros de Angola, que acreditam no poder da juventude e da engenharia angolana. Agradecemos igualmente aos nossos patrocinadores, a Icos Angola, Caeso, Aliad Energy, por acreditarem e investirem neste evento, neste conhecimento de hoje. Queremos também agradecer aos outros parceiros que nós temos, a SGE, Angola Sustainable Geoscience Energy, Estudante Carneiro, Polaris, a EUPA, Associação de Universidades Privadas de Angola, ANGE, Weto Academy, Webtech Solution, Justificações Acadêmicas, Petro Women Talk e Hub Angola. O nosso muito obrigado a todos os parceiros e patrocinadores. Uma salva de palmas, por favor. Uma vez que o apoio institucional, os parceiros, os financiadores realizaram isso, nós não podemos deixar de lado nenhum dos concorrentes. Eles foram fantásticos, Teresa. E obrigado pela tua presença. Já estava com saudades. Queremos então primeiro chamar ao palco a equipa da PetroChamp para tecer algumas considerações e principalmente também trazer aqui algumas surpresas que serão fantásticas para todos. Queria só também dar nota que este evento de hoje, a nossa primeira edição do PetroChamp, está a ser transmitida na TPA, Televisão Pública de Angola. Então, um obrigado ao nosso parceiro mídia. E tenham sempre em questão aquilo que a própria TPA diz. TPA somos todos nós. Muito obrigado, TPA. Teste. Renovados votos de boa tarde a todos. Pronto, eu venho aqui deixar uma mensagem a todos os concorrentes. É uma mensagem que eu tenho já dado ao longo desse processo todo. Dizer que o PetroChamp é um projeto inclusivo, não é? Nós fomos às universidades e nós garantimos que selecionamos os melhores estudantes com base aos testes que nós fizemos. Então, nós temos como premissa
que aqui os concorrentes todos que passaram são os melhores. Independentemente do resultado, todos os concorrentes são os melhores. Porém, como eles mesmos têm dito, que vença o que tiver melhor preparado. E quem está melhor preparado, não é? Isso é algo rotativo. Hoje a UCAN, hoje o Calandula chegaram na fase final, amanhã pode ser uma outra ou aquela universidade. Então é neste sentido que eu venho deixar aqui esta mensagem, que independentemente do resultado, somos todos vencedores. Portanto, é neste sentido que a minha colega vai chamar por ordem aqui as universidades. Boa tarde a todos. Vou então chamar ao palco os concorrentes da Universidade de Belas. Portanto, nós temos aqui o certificado de participação da Universidade de Belas. Então, eu vou entregar aqui ao capitão da equipa. Portanto, temos aqui o certificado e após o certificado nós vamos fazer a entrega das nossas medalhas de bronze. Vamos fazer uma foto bonita, rápida. Vou chamar agora a Universidade Pública de Angola, UAN. Então, você não dá muita diferença entre o terceiro e o quarto. Temos a equipa da Universidade Agostinho Neto, no entanto, fazemos a entrega do certificado de participação. Quem é o capitão? Ok. Este momento é só para mostrar mais uma vez o quão inclusivo a Petrochamp é. Ou seja, todos os participantes devem sair daqui com algum reconhecimento e fruto daquilo que foi os seus trabalhos para chegarem até essa fase. Mais uma forte salva de palmas para... Vou chamar agora ao palco Ispotec. Temos aqui o certificado de participação do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, ISPTEC. Agora ao palco teremos Catangoje.
Temos o certificado de participação do Instituto Superior Politécnico de Catangojo. E por último, Universidade Piaget. A universidade é apenas uma, de Luanda. Temos aqui o certificado de reconhecimento. Antes de mais, deixa aqui fazer uma distinção. O Piaget de Benguela não é universidade, é Instituto Superior Piaget Benguela. A universidade é Universidade Piaget de Angola, que é o que temos aqui em Luanda, só para fazermos essa distinção. Neste sentido, este certificado é direcionado à Universidade Jean Piaget de Angola. Pedimos que aguardem mais um momento enquanto o júri apura os nossos 3 selecionados. Obrigada. Eu acho que eu vou rasgar o meu certificado de licenciado que tenho em casa, para mim, numa universidade, me inscrever novamente, também estudar para vir concorrer aqui. Fantástico, Teresa. Fantástico. Hoje foi uma tarde sem igual, sem precedentes. Estamos muito felizes, não apenas pelo apoio que temos vindo a receber, mas também por esse interesse. Eu acho que esta primeira edição está a causar este interesse, essa inspiração de aprendermos mais, sabermos mais e fazermos mais, não é? Dando sequência à entrega dos prêmios e troféu, é com elevada honra e estima que queremos chamar ao palco a presidente, a CEO da CEIA, para vir ao palco, a quem eu peço uma salva de palmas. Enquanto isso, membros do júri, equipa técnica, nós precisamos saber quem então está em terceiro lugar, e temos aqui a presença da CEO para fazer a entrega do troféu ao terceiro classificado. Bem-vinda. Bem-vinda, Berta. Fica aqui ao meio. Já? Dá-lhe ali. Estamos a celebrar aqui o mérito, o esforço de todos os nossos concorrentes de hoje. Teresa, eu já sei os classificados. Digo-te ou não? Ai, meu Deus. Não. Estou muito ansiosa, acho que é melhor não. É melhor dizer de uma vez. Caros convidados, todos os presentes, muito obrigado. O júri foi soberano e decidiu classificar em terceiro lugar o Instituto Superior Jean Piaget de Benguela.
Por favor, mais forte, mais forte. Assim eu tenho que colocar as medalhas do prêmio. Não, encosta essas medalhas aí para a presidente. Tem que colocar a presidente. Conteúdo local a falar mais alto. Nós também vamos aparecer na foto. Muito obrigado, audiência. Mais forte, por favor. Eu apenas queria assinalar algo que diversidade nas equipas é importante. As 3 equipas que chegaram à final têm uma mulher, isto é importante, diversidade de pensamento. Também é importante a diversidade regional. Portanto, temos aqui uma equipa que veio de Benguela. Portanto, Petrochamp, parabéns por essa iniciativa, garantir que todos tenham a oportunidade de participar. Tá? Obrigada. A festa continua e a alegria não para. Teresa, eu já sei também quem é o segundo e quem é o primeiro. Mas como é que sabes disso tudo antes de mim? Talvez é por nascer hoje, deram-me esse privilégio. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para casa, vamos anunciar amanhã. Acho que é melhor, vamos esperar a TPA então. Vamos esperar vamos anunciar ao vivo na TPA. O que é que acham? Podemos? Bom, acho que nós estamos nervosos para anunciar. Mas antes de anunciarmos, vamos então chamar aqui ao palco para fazer a entrega dos prêmios do segundo classificado, a senhora Joanifer Lima, por favor, para fazer então a entrega, que é a representante da ICOS, uma das nossas patrocinadoras do evento. Audiência, por favor, palmas mais fortes. Muito obrigado por apoiar. Isso se tornou real, por ajudar, financiarem e acreditarem naquilo que foi a visão de acompanhado por um time maravilhoso. E eu está a acontecer. Angola e os angolanos agradecem. Muito obrigado. Uma vez que temos aqui, então, já a nossa caríssima para fazer a entrega, eu já sei quem é o segundo classificado. Como vocês não sabem, e eu sou o único que sei, Teresa, digo. E esta música aqui, este som, quer dizer, só aumenta a ansiedade. Eu vou pedir uma grande salva de palmas para o ISPECA. São então o segundo classificado. As medalhas. Parabéns pelo belíssimo trabalho. A fotografia aqui. Deixa eu ver parte. Pode ser algumas palavras, por favor? A todos aqueles que participaram e não saíram nem no primeiro, segundo e terceiro, é só dizer que eles tiveram muita coragem em participar. Foi uma boa iniciativa da organização, porque nós temos que dar sempre oportunidades a todas as universidades de participar desse tipo de concurso.
não é para ter um vencedor, mas sim para nos divertirmos, além dos prêmios que recebemos aqui. E nós, como empresas, se não apoiarmos, não sei quem vai apoiar. Então, para todas aquelas empresas que não participaram nesta sessão, espero que participem nas outras e que deem também oportunidades a jovens como as que nós recebemos, para que... Ok, fica um pouquinho emocionada. Uma forte salva de palmas. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Fiquem mesmo aqui. Parabéns mais uma Fiquem mesmo vez, aqui. Spec. Não foi fácil chegar até aqui. Nós queremos mais uma vez agradecer à Universidade de Calandula pela performance, pelo trabalho, por terem chegado até a final. Yeah? E dizer, já agora, vocês vão receber, cada um de vocês, um livro do setor petrolífero. A TPA não quer que nós anunciamos isso amanhã? Não, né? Pronto, Teresa. O nosso júri soberano, o nosso júri é quem decide, e eu e a Teresa simplesmente passamos a palavra daquilo que foi a decisão correta dos júris. Mas vamos fazer uma coisa diferente da que foi no terceiro e segundo classificado. Como o troféu é pesado e grande, vamos juntar aqui 2 pontos. Nós vamos chamar ao palco, em primeiro lugar, em representação do... Teresa? Quem vamos chamar em primeiro? Vamos chamar, em representação do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o representante, por favor. Temos aqui o diretor. Por favor, chefe de departamento, uma salva de palmas. A presença do chefe de departamento demonstra então aquilo que é o apoio institucional do Ministério de Tutela da área onde a engenharia de petróleo está formada. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, para ajudar o chefe de departamento nessa aqui é a maior festa acadêmica em Angola, permitam-me chamar ao palco o CEO da Petrochamp, engenheiro Sumbo Rabir Quiteto. Teresa, eu já sei o vencedor. Eu já sei que depois daqui o barulho vai continuar. Por unanimidade do corpo de jurado, o júri decidiu. Teresa queira, por favor, anunciar quem é então o primeiro classificado da primeira edição daquele que é o melhor campeonato acadêmico da história de Angola, o Petrochamp. Este é o momento pelo qual todos nós aguardamos. É o momento de celebrar aqueles que foram os campeões desta primeira grande edição do Petrochamp. Eu acredito que, para além deles, os outros vencedores são o conhecimento, a estratégia e esse espírito de equipa que nós vimos aqui. Mas, como alguém tem que levar a taça, nós vamos então dizer que o vencedor... Se calhar dizemos todos juntos, ok? Vamos falar todos juntos. Eu não quero ter essa responsabilidade sozinha. O vencedor do Petrochamp 2025, primeira edição, é... A Universidade Católica de Angola. Ricardo. Por favor. Muito bem. Bem conseguido. Vamos então pedir a doutora Dregopa para fazer então a entrega das medalhas. Nossa medalha de ouro para os campeões. E a taça, a tão esperada taça.
Por favor, CEO, ajude-me cá no chefe de departamento. Em 3, 2, 1. O carro. Antes da fotografia, eu vou pedir, com todo o respeito, sala, por favor, vamos nos levantar e aplaudir com mais força a Universidade Católica de Angola. Obrigado.